do livro Como Ter Coragem, Serenidade e Confiança, de Paramahansa Yogananda. O medo é um veneno mental, mas pode também ser usado como antídoto, um estímulo para que a pessoa assuma uma atitude de calma cautelosa. O medo atrai medo, como um ímã atrai partículas de ferro. O medo intensifica e multiplica por 100 nossas dores físicas e angústias mentais. Ele é prejudicial ao coração, ao sistema nervoso, ao cérebro, destrói a iniciativa intelectual, a coragem, o aprendizado, o senso comum, a força de vontade. O medo abala a confiança e o poder da alma, que tudo vence. Quando alguma coisa ameaçar feri-lo, não comprometa seus poderes mentais criativos com o medo. Ao contrário, use o medo como um recurso para encontrar uma maneira prática de evitar o perigo. Quando alguma coisa o ameaçar, não fique parado. Tome uma atitude, recorrendo com calma ao poder de sua vontade e tirocínio. O medo do fracasso ou da doença é alimentado pela preocupação constante com possibilidades adversas. Ele acaba lançando raízes no subconsciente e, por fim, no supraconsciente. As sementes desse medo germinam e enchem a mente com as plantas do pavor, que dão frutos venenosos. Se você não consegue desalojar o medo assustador do fracasso ou da doença, distraia-se voltando a atenção para livros interessantes, envolventes ou mesmo para divertimentos inofensivos. Depois que sua mente esquecer o medo, faça-a descobrir e erradicar as causas do fracasso e da doença do solo de sua vida diária. Não tema a doença ou os acidentes só porque já passou por isso antes. Tema antes o próprio medo, pois ele é que criará a consciência da doença e dos acidentes, atraindo para você as coisas que mais o assustam. Por outro lado, a coragem com toda certeza as evitará ou pelo menos minimizará sua força. Mate o medo recusando-se a senti-lo. Você está protegido pelas muralhas da eterna segurança de Deus. Mesmo que naufrague nos mares do sofrimento ou que a morte bata à sua porta, os raios protetores de Deus podem dispersar as nuvens ameaçadoras da tragédia, acalmar as ondas das provações e mantê-lo seguro, quer se encontre num castelo ou no campo de batalha da vida, com os projéteis da aflição sibilando à sua volta. Quando o medo surgir, enrijeça o corpo e relaxe, respirando fundo várias vezes. Acenda a lâmpada da serenidade e da descontração. Faça com que todo o seu mecanismo mental desperte e passe a vibrar ao ritmo da vontade. Em seguida, imprima o poder da vontade à engrenagem da cautela intermerata e do bom senso. Recorra sempre a esse exercício para gerar ideias práticas que lhe permitam escapar a uma calamidade específica, iminente. Lembre-se que ceder ao medo cria o hábito subconsciente do medo. Então, quando alguma coisa perturbar sua rotina, esse hábito se imporá, exagerará o objeto de terror e paralisará na mente consciente a disposição de combatê-lo. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Possui todos os poderes e potencialidades do Pai. Portanto, não deve pensar que as provações são superiores à sua própria divindade. Lembre-se, por maiores que sejam essas provações, você pode vencê-las. Deus não permitiria que fôssemos tentados e desafiados para além de nossas forças. O medo não deve produzir inércia mental, paralisia ou desânimo. Ao contrário, deve nos induzir à serenidade, à atividade cautelosa e à fuga tanto da audácia quanto da timidez. Erradique o medo a partir de dentro, concentrando-se intensamente na coragem e também na paz interior absoluta. Ligue-se a pessoas saudáveis e prósperas que não temam a doença nem o fracasso. E lembre-se, procure sentir
em qualquer bom trabalho que fizer, Deus atuando por seu intermédio.